Fala, torcedor, tudo bom? Vamos comentar um pouquinho dessa partida entre Porto Vitória 1, Portuguesa 3. 3 gols da Portuguesa em um jogo. Há quanto tempo a gente não via isso, hein? Acho que o último jogo que a Portuguesa fez 3 gols foi contra o Botafogo de São Paulo. Então, naquele Campeonato Paulista, que a Portuguesa quase levou o empate do Botafogo. Aquele 3-2 para a Portuguesa no Pacaembu. Mas vamos comentar um pouquinho sobre isso. Se a gente já pode se iludir com esse time, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Já vi muitos torcedores na rede social falando que vai subir. Eu acho que está muito certo a gente dar esse apoio. Tem que ter mesmo essa confiança, mas acho que precisa ter um pouquinho de calma. A gente vai comentar um pouquinho desse jogo de hoje. Então, como sempre, vamos começar pela escalação da Portuguesa, que hoje entrou em campo com Bruno Bertinato no gol, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal, formando essa linha defensiva. No meio, Barba, Tauan e Cristiano com a faixa de capitão, como sempre. No ataque, Rildo, Éricles, uma novidade no ataque, né? Ali titular, Éricles e Cauari. Achei um começo de jogo muito ruim da Portuguesa. Eu tava ali no WhatsApp, assisti aqui de casa esse jogo, e enquanto isso eu tava aqui no WhatsApp conversando com alguns torcedores, e eu até mandei essa mensagem, eu falei, cara, a Portuguesa ganhou ingresso VIP para ver os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos do jogo. Então a Portuguesa ganhou ingresso VIP para assistir o Porto Vitória jogando ali diretamente do campo. A Portuguesa só assistia o Porto Vitória jogar. A Portuguesa não tinha muito o que fazer, essa é real. Trocava alguns passezinhos só, mas o Porto Vitória predominou no começo de jogo. Não tinha uma chance de ataque para a Portuguesa. Até nos comentários ali da Lusa TV, o Júlio Gomes, que comentou muito bem aquele jogo da Portuguesa, o Gomão Ribeiro também, destaque para ele também, muito boa transmissão da Lusa TV. Eles comentavam que, de fato, a Portuguesa começou mal, e eu concordo com eles. A Portuguesa começou muito abaixo do esperado, muito abaixo do que a equipe da Portuguesa vem fazendo nos últimos jogos. Se a Lusa, nos últimos jogos, sempre começa muito bem, hoje foi ao contrário. Não sei se foi ali algo já pensado para o Cauã de Almeida. Eu pensei nessa possibilidade, que foi algo mais cogitado, já pensado pelo Cauã de Almeida, de fazer o Porto Vitória de fato atacar ali, ter alguma chance de ataque. Não foram eficientes, é verdade, mas ter alguma chance de ataque, trocar passes entre eles para já cansar o adversário e depois a Portuguesa começar a atacar. Talvez tenha sido essa a ideia do Cauã. A gente não vai saber ali dentro do vestiário de fato o que houve, né? Mas depois dos 10, 15 primeiros minutos ali, a Portuguesa começou a aparecer no jogo. Não foi algo muito chamativo, não começou a se impor de fato, mas tudo começou ali a ganhar seu espacinho. Trocou passes ali, trocou uns passes aqui, arriscava uns chutes, mas que, nossa senhora, não era nada animador, porque isolava de fato. Então o Rildo, eu lembro muito do Rildo tentando, arriscando, mas isolando assim umas 2, 3 vezes facilmente. Tanto que como a Portuguesa começou a se impor um pouco, o Porto Vitória também abaixa um pouco de rendimento. Então fica muito ali das duas equipes, trocando muito passes entre si, não avançando tanto. E quando avança não traz aquela empolgação de um quase gol. Realmente só ficava trocando passes entre eles. Eu até lembrei de um jogo que foi numa própria Série D até, não sei quem vai lembrar. Cianorte e Portuguesa em 2021, lá no Paraná. A Portuguesa viajou até o Paraná e fizeram um jogo que assim só ficava trocando passes entre as equipes. Não tinha um ataque esse jogo do Cianorte, e me lembrou muito na hora. Porque foi um jogo de Série D também, foi longe de casa, e foi mesmo um jogo de compadre ali. Mas o jogo ganha uma animação aos 43 minutos do primeiro tempo, quando, numa jogada surpreendente para mim, no estágio que estava aquele jogo, o Matheus Leal encontra o Cauari, então ele passa para o Cauari.
O Kawari, de maneira muito inteligente, vê o Heracles sozinho, faz uma tabelinha com o Heracles. O Kawari, eu vou estar passando aqui a imagem do gol aqui por recomendação, por um conselho de um amigo. Ele falou, pô, por que você não coloca os gols para ilustrar esse momento? Então, tá passando aí para quem quiser assistir um pouquinho desse primeiro gol da Portuguesa. Matheus Leal encontra o Kawari, Kawari vê o Heracles livre, faz uma tabelinha ali com o Heracles. E, cara, o Kawari, você pode ver aí, ó. O Kawari desloca, ele fura a defesa do Porto Vitória, ele recebe e de maneira assim, fria, ele faz um 1-0 para a Portuguesa, abre esse placar. Kawari muito surpreendente como titular e também nesse time da Portuguesa rendendo muito. Perdeu muito gol hoje? Perdeu, isso é verdade. Mas, cara, muito bom o Kawari de titular. Eu acho que rendeu mais que o Iago Dias como titular. Fez o gol, então já rende mais. E esse fica, na minha opinião, claro, 43 minutos do primeiro tempo que ele faz esse gol, mas fica o destaque para o Kawari, que tentou arriscar mais também no primeiro tempo. Então, muito boa a partida do camisa 11, fechou? No segundo tempo, a Portuguesa volta sem alterações, mas volta muito melhor do que apresentou no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu vou destacar só o gol do Kawari, porque realmente foi a atuação o momento que assim foi o melhor da Portuguesa na primeira etapa e só. No segundo tempo foi muito diferente. Volta sem alteração, é verdade. Mas volta melhor, consegue tirar um pouco daquela pressão, não pressão, mas da participação, essa é a palavra, da participação do Porto Vitória. Porto Vitória, enquanto a Portuguesa melhora, o Porto Vitória piora. Viveu o seu pior momento no jogo, bem abaixo do que apresentou na primeira etapa. Então, foi um Porto Vitória que estava com muitos problemas defensivos. E a Portuguesa não soube aproveitar os problemas defensivos, essa desorganização do Porto Vitória. A Portuguesa finalizava, mas não acertava o gol. Durante o jogo todo, vou repetir isso lá no final também, mas no jogo todo foram 20 finalizações no total, 8 só no gol, para 3 gols. 20 finalizações no alvo, então total de 20 chutes. Mas, cara, a Portuguesa não soube aproveitar. É um ataque muito eficiente, isso é verdade. Foram 3 gols na partida de hoje. Ah, mas tá exigindo mais, você quer quantos gols? Para quem assistiu o jogo, ficou muito claro que a Portuguesa poderia ter feito muito mais. Poderia ter saído do primeiro tempo já com 3-0 no placar. Se não fossem alguns erros, se não fossem, se não me engano, até no final mesmo do primeiro tempo, o Kawari teve mais uma chance de gol. Se não foi no final do primeiro tempo, foi no comecinho do segundo tempo. Cara, foi muito possível que a Portuguesa abrisse, que ampliasse mais esse placar, mas não converteu. Aos 17 minutos do segundo tempo, sai Rildo e entra Igor Torres, a primeira substituição da Lusa no jogo. Achei uma boa mudança, não gostei tanto da partida do Rildo, não foi... Rildo vem sempre apresentando bons resultados. Hoje foi um pouquinho abaixo. Dias ruins existem, não tem problema o Rildo ter feito uma partida abaixo. Ele tem salvado a Portuguesa muitas vezes. O Rildo tem um crédito absurdo, então faz parte ter uma partida ruim, não foi tão bem hoje. Tranquilo. Então o Igor Torres entrou, o Igor Torres, que a gente vai falar também, fez uma boa partida, gostei do Igor. O Igor não vem... na verdade, o Igor vem rendendo mais essa Série D do que no Paulistão, então é um ponto positivo também, uma boa troca, eu achei. Depois da substituição, a Lusa volta a ficar abaixo, volta a ficar um jogo sonolento. Eu até pensei em postar na página, lá no Instagram, um memezinho, que o jogo tava Rivotril no primeiro tempo. Assistiu, dormiu. Cara, foi um jogo sonolento, foi um jogo... Um primeiro tempo, né? Desculpa. Foi um primeiro tempo bem abaixo, sonolento. E depois dessa troca do Rildo pelo Igor Torres, coincidentemente foi depois da substituição,
o jogo volta a ficar baixo, volta a ficar um jogo Rivotril, assistiu, dormiu. Mas pisa no freio, fica ruim de novo. O Cauã de Almeida promove mais 2 substituições. Então foi aos 24 minutos, um pouquinho depois, saiu Cauari e saiu o Éricles, para a entrada de Portuga e Iago Dias. Quando ele substituiu o Cauari, que é um atacante, por um meia, né, o Portuga, eu penso, cara, ele vai recuar esse time. E dá um pouco de medo. 24 minutos do segundo tempo, ainda tinha mais 20 minutos para, sem contar acréscimo, claro, mas tinha ainda mais 20 minutos de jogo. Isso é preocupante, porque como a gente vê, a equipe do Cauã faz o gol e recua. Faz o gol e recua, e o que o adversário faz? Consegue fazer o gol, consegue empatar, às vezes virar. Então isso era muito preocupante quando eu estava escrevendo a análise, aquela análise escrita, que você pode conferir lá no Instagram. Eu pensei em colocar que o Cauã ia recuar esse time, mas eu falei, vou esperar um pouquinho. E por sorte, o que acontece é que são boas substituições do Cauã no final. Quando eu achei que ia recuar, o time melhora. Parece que o Cauã aprende o que a gente bateu tanto nessa tecla, mas tanto, que o time estava recuando depois do gol, e parece que ele aprendeu, parece que ele se tocou. Mas eu acho que tem um fator que isso pode ter melhorado, um fator ali entre os 11 titulares. Eu acho que a Portuguesa não recua tanto depois do gol, do gol do Cauari no primeiro tempo, ainda com 1-0 no placar, por conta de um atleta, o Tauã. O Tauã tem uma baita liderança. O Cristiano também é líder, ele também estava em campo. É verdade, mas desde que o Tauã entrou no último jogo, lá para quem estava no Canindé no último jogo, viu que melhora contra o Rio Branco, né? Ele volta de lesão e o time já melhora a postura. Então eu acho que o time não abaixou muito ali a sua linha por conta do Tauã, por conta da intensidade que o Tauã promove nesse time. Então é um palpite meu, eu acho que o Tauã é um dos melhores entre os 11 ali, sem dúvidas, não pode sair da titularidade. Tenho certeza que o Cauã até elogiou a postura do Tauã como líder desse grupo. Então, tenho certeza que assim, o Tauã fez diferença nessa postura do time em não abaixar essa linha defensiva, em não recuar. Aos 30 minutos, 35 mais precisamente, desculpa, em uma jogada que tá passando aí para você assistir, o Portuga recupera a bola, ele ajeita o corpo e bate assim, direto pro gol. Foi um baita golaço do Portuga, que não vivia numa fase muito boa. Então esse gol é assim, para lavar a alma do Portuga, e faz um 2-0 muito bom para a Portuguesa, quando dá uma tranquilidade maior para o torcedor da Lusa, que vem assistindo esse time sempre levar um empate. A gente já tem um 2-0 ali no placar, a gente já cria um alívio, a gente já pensa que, bom, se o Porto Vitória fizer um gol, pelo menos é só um, a gente ainda tem um na frente do placar. 2-1 seria um placar que a gente vem tendo cotidianamente assim na Portuguesa, se for ver. É o 2-1 contra o Rio Branco, é o 2-1 contra o Maricá. Então é um placar que a gente tá levando, tá aceitando mais, já não seria tão ruim. Esse gol do Portuga foi muito, muito bom, dá um alívio gigantesco, tira um peso tanto pro atleta, tanto pro Cauã, tanto pra comissão inteira, pros atletas. Baita golaço do Portuga. E surpreendentemente, e de uma maneira assim excelente, eu até destaquei aqui na colinha, a Lusa continua pressionando e não abaixa a sua linha. É o que eu falei. Eu acho que por conta do Tauã, dessa volta do Tauã à titularidade, Lusa continuou assim, não digo os 90 minutos, porque teve o tempinho abaixo, mas continuou todo o tempo pressionando. Todo o tempo. Isso foi muito bom. Muito bom. Tanto que 2 minutos depois, o Tauã sai, é verdade, sai o Tauã e o Cristiano. Eu acho que assim, os dois líderes desse time saem juntos. Entra o Matheus Nunes e o Everton Messias. Então a entrada sai um volante, entra um meia, sai também o Cristiano, um atacante, mas está sendo usado como um meia, é verdade? Então, e entra um atacante. Dá uma equilibrada no time. E logo em seguida, aos 39 minutos, o Bertinato
cobra um tiro de meta lá pro campo ofensivo, tá passando aí, lá pro campo ofensivo da Portuguesa. O Iago Dias recebe, ajeita essa bola, avança, ele vê o Igor Torres livre, sozinho, passa pro Igor, e cara, o Igor também faz o primeiro, ele lava sua alma, porque consegue fazer um baita gol também, de longe, e faz o terceiro, tá 3-0 para a Portuguesa. O primeiro dele com a camisa da Lusa é o terceiro da Portuguesa, mas também é o primeiro gol do Igor com a camisa da Portuguesa. E quando a gente acha que assim é 3-0, a gente já pode acabar a partida, o juiz já pode apitar. É óbvio que tem um probleminha, nunca tá perfeito. A Portuguesa apresenta de novo uma falha defensiva. Enquanto tava rolando ali o jogo, tava 2-0, eu fiz um levantamento rápido. Se acabasse a partida ali, 3-0, depois do gol do Igor, Portuguesa seria, depois de 8 jogos, faria um jogo sem levar gol. O último jogo foi no Paulistão, contra o Água Santa, 0-0 lá no Distrital do Inhamar. Foi um jogo bem feio, acho que foi o jogo mais feio da Portuguesa no Paulistão. Seria o 8º jogo, depois desse jogo, né, contra o Água Santa, seria o 8º jogo que a Portuguesa, depois de 8 jogos, né, desculpa, depois de 8 jogos que a Portuguesa não levaria um único gol. Depois disso, a Portuguesa levou um, levou 2, sempre vem levando gol. E é óbvio, como eu falei, acho que na análise passada até, a gente vai com uma certeza pro jogo da Portuguesa, que é óbvio que a Portuguesa vai levar gol, e claro que o Porto Vitória marcou um gol. Depois do terceiro da Lusa, a Portuguesa não sinto que abaixa, que volta a recuar, mas claro, por talvez desatenção, não ficou tão atento ali na jogada, Porto Vitória consegue construir um lance perigoso, manda para a área e o atacante deles só mete pro fundo do gol da Lusa, uma bela cabeçada, o Bruno Bertinato nem se mexe. Essa é real para quem tá assistindo o lance. Cara, o Bruno Bertinato nem se mexeu. Foi um lance muito estranho. Pareceu que os jogadores da Portuguesa também acharam que ia ser impedimento, não foi. Foi zoado esse gol, essa é real. Foi zoado esse gol do Porto Vitória e a Portuguesa segue levando sempre um golzinho por partida. Isso é óbvio. Então tem que corrigir mais isso. Tanto de defensivo, que a gente sempre vem martelando ali nas coletivas, é o problema defensivo, mas também esse problema do ataque. Como eu falei, foram 20 chances criadas para 3 gols. É um número baixo. Para quem assistiu o jogo, viu que o Kawari perdeu um gol assim, na linha. Foram chances claríssimas. Se no final do primeiro tempo a gente já poderia ter saído com 3-0 no placar, no segundo, se já estava 3-0, cara, poderia ter feito muito mais. Muito. Então são 2 probleminhas que a gente precisa corrigir. Venceu de 3-1, é verdade, mas Série D é muito complicado. É muito complicado. Quando o Porto Vitória faz o primeiro deles, tá 3-1 no placar, tem mais 10 minutos de jogo. Já me bateu um medo, com medo que o Porto Vitória empatasse, que a Portuguesa sentisse esse gol e já empatasse. Essa é a real. Então quem assiste cotidianamente, assim, quem assiste semanalmente, agora com a Série D, os jogos da Portuguesa do Cauã, sabe que esse time leva gol e fica com medo. Eu, pelo menos, fiquei. Quem tá assistindo essa análise pode comentar um pouquinho, mas eu fiquei com medo do Porto Vitória empatar. Já passa assim um filme na cabeça que tudo cai por água abaixo de novo, mas eu acho que foi muito boa a maneira que o time se postou de não levar mais perigo do Porto Vitória. Então, se destacar isso também, o time se fecha e não leva mais perigo. O que eu mais anotei aqui também é que o time tá muito amarelado, muito, nesse jogo. Pelo que eu anotei aqui, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Kawari, e eu acho que o Everton Messias também, não anotei aqui, mas acho que o Everton Messias também levou amarelo. O time titular inteiro, se a gente pegar o titular inteiro, menos o Bruno Bertinato, tá todo amarelado. Todo amarelado. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque
Hoje foi a 5ª rodada, ainda tem muito jogo pela frente, muito. Tem mais de 8 jogos aí pela frente da primeira fase. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque são muitos amarelos para pouco jogo. Pouco jogo. E o time inteiro amarelo. Tem um jogador já com 2 amarelos. O Igor Torres mesmo já tá com 2 amarelinhos na conta. Isso é uma coisa que a gente deve ficar ligado para ontem. Mas eu vou destacar aqui também a torcida da Portuguesa. Uma baita... Saquarema não teve tanto público quanto lá em Vitória, no Espírito Santo. Muito mais longe. Então, parabéns para quem foi para esse jogo da Lusa. Foi longe de casa, muito longe de casa. São mais de 600 quilômetros de São Paulo. Então, parabéns para quem foi. Infelizmente eu não consegui ir, mas queria muito estar por lá, porque é um baita estádio. Para quem viu, o estádio é lindíssimo. Então, um gramado muito bom, que é raro de ver na Série D. Então, parabéns para quem foi, conseguiu prestigiar a Portuguesa. Parabéns também ao grupo de jogadores, que eu acho que agora, depois daquela declaração do Cristiano na coletiva de imprensa, depois da vitória da Portuguesa contra o Rio Branco, parece que esse time, para mim pelo menos, parece que esse time tá mais unido. Parece que esse time tá, depois daquela declaração pública do Cristiano em apoio ao Cauã, em apoio à comissão técnica, parece que o time tá mais unido, até nas comemorações de gol mesmo, parece que tá tendo uma união maior. Parece que esse desabafo do Cristiano deu a voz ao elenco e tirou um peso para eles. Então, parabéns mesmo à comissão, aos jogadores, para todo mundo que está envolvido nesse processo. E a Portuguesa volta, né, no próximo sábado, dia 24, às 5 horas da tarde, contra o Pouso Alegre, lá no Canindé. Vai ser a 6ª rodada. A Portuguesa é líder, então segue o líder, tá com 10 pontos, tá no grupo A6 da Série D, é líder desse grupo com uma vantagenzinha ali, vai dormir na liderança por mais uma rodada pelo menos. Então, importantíssima essa vitória da Lusa. Para quem quiser votar entre craque da Portuguesa no jogo, pode acessar aqui a página do YouTube do Insta Rubro Verde e votar na enquete. A gente deixou 3 possibilidades: Tauan, Igor Torres e Kawari. Eu não achei nenhum dos 3 o destaque do jogo. Você pode comentar lá quem foi o seu destaque do jogo, ou se não, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários mesmo desse vídeo, quem foi o seu craque da Portuguesa. Para mim, como eu falei aqui, pela questão liderança, pela questão de organização do time, que é muito inteligente para organizar o time e ficar mais atento, vou destacar aqui a partida do Tauan. Então, é isso, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Siga o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, principalmente, TikTok, YouTube, que você está assistindo aqui esse vídeo. Tem site também no Insta Rubro Verde, instarubroverde.wordpress.com. Você pode ver todas as redes do Insta Rubro Verde na bio aqui do YouTube, fechou? Valeu, pessoal, até a próxima. A gente se vê no Canindé, mas claro, também em um próximo vídeo aqui do canal, fechou? Valeu, pessoal, tchau, tchau.